Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é segunda-feira, tá começando mais uma semana e também tá terminando mais um mês. E tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que traz tudo o que importa pro seu dia a dia. Lembrando que aqui nessa conversa, além da sua ilustre presença ouvinte, que é a mais importante de todas, tem eu, Suzana Rezende, e divido os mix e a bancada e as opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Uma ótima segunda-feira para você que está aí no trânsito, no trabalho ou tentando colocar a semana de pé no meio da correria. E entre dança e caos e muita pressa, antes mesmo desse café esfriar, a gente vai direto para tudo que impacta para a tua vida. Hoje a gente vai falar de um caso de polícia que parece até ficção. A Polícia Federal e a Anvisa investigam o furto de um vírus perigoso de dentro de um laboratório de alta segurança da Unicamp. Olha, JP, realmente é coisa de filme, mas não para por aí e a gente também tem notícias boas. Então tem política pública que faz a diferença na vida das pessoas e investimento em esporte e muito mais. Exatamente, isso. E só para dar um spoiler das boas notícias, a gente vai detalhar a marca histórica de 20 anos do Bom Prato de Mogi das Cruzes e o investimento de mais de 58 milhões para revitalizar o esporte em São Paulo. Então por aqui tu já sabe como funciona. Informação direta, contexto e análise para deixar o cenário mais nítido e o assunto no seu devido lugar. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, e a gente abre o programa de hoje falando sobre um assunto muito em alta e que também está gerando muita confusão aí, principalmente na internet, que é sobre a misoginia. JP, ouvinte, vocês sabem que esse assunto explodiu nas redes sociais, né? O Senado, ele aprovou aquele projeto que inclui a misoginia na lei do racismo, mas muita gente começou a espalhar que homem vai ser preso por flertar ou falar mais alto com alguma mulher. Pois é, né, Su? Só que isso não procede. Os especialistas estão tentando deixar o mais claro possível que o foco da lei é punir o discurso de ódio contra as mulheres, aquele que inferioriza, incentiva a violência ou reforça essa ideia de superioridade masculina e não em situações comuns do dia a dia. E esse debate ganha ainda mais peso quando a gente olha para o contexto. Casos recentes de feminicídio, violência doméstica e até conteúdos violentos nas redes mostram que esse tipo de pensamento misógino não fica só no discurso. Muitas vezes vira ação e a gente precisa combater. Exatamente, Su. E por isso a proposta prevê penas de 2 a 5 anos para quem realmente propaga esse ódio. Agora, o texto segue para a Câmara enquanto fica um alerta. Além da lei, especialistas dizem que a mudança cultural é fundamental para enfrentar esse problema que é estrutural. Isso, e ouvintes, o que chama mais atenção nessa gritaria toda nas redes não é a lei em si, mas o pânico que ela gerou em alguns tipos de grupos. Quando uma lei se propõe a punir o ódio e a inferiorização, e a primeira reação de muito homem é achar que vai ser preso por flertar, a gente percebe o tamanho do buraco. Isso só prova o quanto a violência e o assédio estão sendo normalizados na cabeça de alguns, que confundem crime com convivência. A lei, ela é um freio de arrumação necessário, mas o trabalho duro mesmo parece ser civilizatório. É fazer entender que o corpo e a vida da mulher não são um território livre para machismo disfarçado de piada ou opinião, entre pequenas aspas, e muita covardia de uma parte da sociedade que já não pode mais fingir que não vê.
Exatamente, JP. A partir do momento que a gente, como sociedade, não consegue respeitar o outro, a liberdade do outro, a gente precisa de uma lei para que isso seja barrado, né? E principalmente nas redes sociais, com o famoso movimento Red Pill, parece que tudo isso piorou e são homens que se escondem atrás do conservadorismo para fingir que não sabem a diferença de um flerte e de uma importunação sexual. E o corpo da mulher, a vida da mulher não é propriedade desses homens e seja em qualquer situação, seja casado ou não, é preciso ter respeito. Então, mulheres, fiquem em segurança, tenham ali sempre algo que vocês possam se defender. E homens, a gente precisa ter essa conversa e parar com isso de pensar que é dono de alguém. Então essa lei ela é muito importante, sim, e você não vai ser preso por tentar flertar com uma mulher, por tentar passar uma cantada, e sim, caso você seja misógino, e se você tá com medo dessa lei, alguma coisa de errada tem. Agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo Bom Prato de Mogi das Cruzes. O Bom Prato de Mogi das Cruzes fez aniversário de 20 anos e já soma 8 milhões de refeições servidas, com direito a cardápio especial para comemorar. É aquele exemplo de política pública que realmente impacta o dia a dia das pessoas. E tudo isso com comida de qualidade e preço acessível. Esporte em São Paulo. São Paulo ganhou um reforço no esporte. O Centro Esportivo Tomás Mazzoni foi totalmente revitalizado com investimento de mais de 58 milhões de reais. O espaço agora tem estrutura de alto nível, com pista de atletismo, piscinas e várias modalidades. A ideia é formar atletas e ampliar o acesso ao esporte na cidade. E para fechar o nosso giro de notícias, vamos falar sobre cannabis medicinal. JP, o Grande ABC oficializou uma política regional de cannabis medicinal durante a Expo ABC lá em Ribeirão Pires. A iniciativa busca integrar saúde, pesquisa e desenvolvimento econômico, além de ampliar o acesso a tratamentos. É um passo importante para quebrar preconceitos e avançar em políticas públicas mais inovadoras. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com o marco histórico do Bom Prato em Mogi, investimento no esporte em São Paulo e avanço da saúde com a cannabis medicinal aqui no ABC. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí. Como hoje é segunda-feira, como sempre, é hora da gente te atualizar sobre o esporte. E eu confesso que vai ser um assunto meio delicado, que deixou todos os brasileiros meio tristes, mas a gente ainda tá só no amistoso, né? Ainda tem aquele fundinho de esperança. Então é com você, Gabi. Olá, Suzana Rezende e João Pedro Melo. Olá, ouvintes do ABCcast. Eu sou Gabriel de Jesus e aqui trago os destaques do esporte. Eu começo nosso bloco falando sobre a derrota da seleção brasileira para a França por 2-1 na última quinta-feira, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Os franceses recuperaram a bola ainda no campo defensivo e chegaram à base na troca de passes. Dembélé lançou Mbappé, que sozinho finalizou por cobertura para fazer 1-0. Golaço do agora maior artilheiro da seleção francesa. No segundo tempo, aos 19 minutos, Olise encontrou espaço e avançou livre no meio. Passou para Ekitike e o camisa 22 marcou mais um belo gol para a seleção da França, 2-0. Bremer descontou depois para o Brasil. Agora o Brasil encara a Croácia no segundo amistoso, nesta terça-feira, às 21 horas. Em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense goleou o Botafogo por 4-1 na Arena da Baixada. Nas quartas de final do Paulista Série A3, o EC São Bernardo venceu Marília por 2-0. Douglas Dias marcou aos 14 minutos do segundo tempo e Vinícius Macedo ampliou para o Cachorrão. Na Série A2, o Azulão
o São Caetano perdeu para a São Carlense por 4-1 fora de casa. Só lembrando, JP, na próxima quinta-feira o São Bernardo FC entra em campo pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Operário. E para encerrar, JP, Suzana, Kimi Antonelli conquistou o GP do Japão de Fórmula 1 no último domingo. Conquistou a sua segunda vitória consecutiva na Fórmula 1. O piloto de 19 anos tornou-se o mais jovem líder da história do campeonato. Bom, esses foram os destaques do esporte neste final de semana. Boto com você na bancada, Suzana Rezende, João Pedro Melo. E eu vou te falar, Su e ouvintes, segunda-feira com derrota da seleção brasileira tem sempre aquele gostinho de café requentado, né? A gente cria uma expectativa gigante, traz um técnico do peso do Ancelotti, mas dentro das quatro linhas a realidade parece não obedecer à grife do rapaz. O esporte, no fim das contas, não deixa de ser uma metáfora perfeita para a nossa rotina. Tem dia que a gente voa na pista e quebra recorde, mas tem dia que toma goleada fora de casa. E a única regra que não muda é ter que levantar a cabeça e ir pro próximo jogo. Valeu, Gabi. Boa semana. É isso aí. Agora, voltando para o nosso noticiário, vamos falar sobre o Feirão Limpa Nome. Então, atenção para você que está no vermelho. Começou o Feirão Limpa Nome da Serasa, com descontos que podem chegar a incríveis 99% para renegociar dívidas. E vai só até dia 1º de abril, então é só até quarta-feira, hein? Gente, que boa notícia mesmo, Su. E o acesso tá bem fácil mesmo. Dá para negociar online ou mesmo pelo site, app, WhatsApp ou telefone, ou presencialmente em mais de 7.000 agências dos Correios espalhadas pelo país. E olha o tamanho disso, são mais de 2.200 empresas participando, incluindo bancos, lojas, operadoras e até contas básicas como água, luz e gás. Tudo isso num cenário em que o Brasil fechou 2025 com mais de 81 milhões de inadimplentes. Ou seja, é uma baita oportunidade para limpar o nome, mas vale lembrar, dívidas com o governo, protestos em cartório e cheques sem fundo ficam de fora. Então, o ideal é consultar antes e aproveitar enquanto ainda dá tempo. E ouvintes, quando a gente lê que 81 milhões de brasileiros estão inadimplentes, a gente não está falando só de dado econômico, não. A gente está falando de um país inteiro que vai dormir com o peso de não saber como vai fechar a conta do mês. E estar com o nome sujo adoece, tira a paz do trabalhador que muitas vezes não se endividou porque comprou luxo, mas porque teve que escolher entre pagar a conta de luz ou colocar uma mistura na mesa. Um feirão como esse, olha, é um alívio urgente e necessário, mas ele também escancara a fragilidade da nossa renda. Limpar o nome devolve sim a dignidade, mas o que mantém a dignidade de pé no fim do dia é sobretudo um salário que consiga pagar a dívida do contribuinte de maneira mais justa. Com certeza, JP. Como você falou, essa questão de nome sujo, de estar inadimplente é uma preocupação, né? Adoece, faz com que a pessoa não durma direito e sempre fique correndo atrás daquele salário extra, daquela renda extra e de formas de conseguir pagar tudo isso, e a vida vai passando, pois não tem direito a um lazer, já que as contas estão cobrando, né? E nisso a gente precisa, sim, de feirões como esses, mas principalmente a gente precisa de um salário melhor, um salário mínimo que sirva realmente para o mínimo, que tenha lazer, que tenha alimentação e moradia, e não apenas ali uma coisa que dá para o gasto e você precisa sempre correr atrás de mais. E agora vamos falar sobre o furto na Unicamp, que realmente foi coisa de filme, de série da Netflix, mas aconteceu de verdade, olha só. Um caso de furto de material biológico dentro da Unicamp colocou um vírus como dengue, zika e até coronavírus humano no meio de uma investigação policial. Pois é, né, Su?
E de acordo com as apurações, ao menos 24 tipos de vírus foram transportados de um laboratório de alta segurança, daqueles super restritos e rigorosos chamados de nível NB3 de biossegurança, e eles foram levados de forma irregular para um espaço comum dentro da própria universidade. E o mais curioso, ou melhor, preocupante, é que os suspeitos são uma professora da própria instituição e o marido dela. Parte das amostras foi encontrada depois em um biofreezer de outra faculdade. E ainda há indícios de que o material foi descartado e até mesmo etiquetas foram alteradas. E agora, o caso está sendo investigado pela Polícia Federal e pela Anvisa. Apesar da gravidade, a universidade diz que não há risco de contaminação se os vírus estiverem armazenados corretamente. A professora foi presa, mas já responde em liberdade. E o caso segue como um episódio isolado, de acordo com a Unicamp. E pessoal, essa história tem contornos de ficção científica mesmo. Mas o perigo ali foi assustadoramente real, gente. Um laboratório de nível 3 não é uma gaveta de escritório. Por ali existe um protocolo rígido, porque o que está dentro não pode, sob hipótese alguma, cruzar a porta de forma irregular. E vejam só, um professor deveria ser o primeiro a proteger esse tipo de protocolo que supostamente burla o sistema, até porque o que pode entrar em colapso é a confiança e a credibilidade da universidade. A Unicamp diz que está tudo sob controle, e a gente espera fortemente que esteja mesmo, mas que fique a lição. Quando o assunto é biossegurança, não existe margem para dar jeitinho. Um erro, um desvio de rota por ali, e a conta quem paga pode ser uma sociedade inteira. Já imaginou só o estrago se um material desses, que exige traje especial de proteção para ser manuseado, vai parar no meio da rua, no transporte público, ou até numa lixeira comum? Não é só um crime acadêmico, gente. É um risco eminente de um surto imprevisível e que pode gerar também um pânico generalizado e colocar a saúde da população em xeque de uma hora para outra. Sim, com certeza. Assim como a gente está falando que nesse caso é uma cena de filme, também é uma cena de filme os estragos que isso poderia causar. É aqueles famosos filmes de apocalipse onde um vírus é solto de um laboratório. É lógico que nesse caso são vírus conhecidos, né, como o Zika, o Corona, entre outros tipos, onde a gente já tem vacinas, tratamentos, entre outras coisas dentro da ciência, mas ainda assim o tanto de pessoas que isso poderia atingir, a letalidade desses vírus também seria uma coisa muito preocupante, vindo ainda mais de uma professora da instituição. Isso é simplesmente inaceitável, né? Tá tudo sob controle, os vírus estão incubados da forma que eles deveriam estar, mas ainda assim, além de cena de filme, é coisa de teoria da conspiração, né? Agora vamos pro nosso quadro, o queridinho, o Quem Disse Isso? Que é nesse momento que o JP traz uma frase para vocês refletirem, enquanto vocês tentam adivinhar quem foi que falou. Então, JP, qual que é a frase de hoje? Então bora que essa figura aqui a gente aprende na faculdade de jornalismo. Ó, já temos um spoiler. O segredo de uma velhice agradável consiste apenas na assinatura de um honroso pacto com a solidão. Repetindo, o segredo de uma velhice agradável consiste apenas na assinatura de um honroso pacto com a solidão. E é isso. Tem como adivinhar? Ah, JP, você já deu ali um spoiler, eu acho que ficou mais fácil. Então eu vou aqui direto ao ponto, hein? Então, quem disse isso foi Gabriel Garcia Marques. Aí sim, o homem transformava sentimentos complexos em frases que fazem a gente parar e pensar até sobre a própria solidão. E para quem não sabe, essa frase icônica é sobre o coronel Aureliano Buendia e tá nas páginas da obra 100 anos de solidão. E o peso genial do Gabo nessa frase é tirar da solidão aquele verniz de tragédia e abandono. Fazer um honroso pacto com a solidão, como ele diz, não é morrer sozinho e triste. É, na verdade, finalmente aprender a suportar e até a gostar da própria companhia. A gente passa a vida inteira cercado de muito barulho, de demanda, de gente fugindo para ficar a sós com a própria cabeça.
Então, a velhice muitas vezes impõe esse encontro pra gente. Quem consegue assinar esse pacto de paz consigo mesmo, parar de brigar com o silêncio e começar de fato a descansar, talvez encontre um caminho muito legal. É isso aí. E é com essa reflexão sobre até mesmo a gente saber ter solitude, o que é muito difícil hoje em dia, né? Ainda mais com a tecnologia por todo lado, que a gente termina mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser se manter informado sobre tudo que está rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo, nós estamos aqui de segunda a sexta em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta acessar a sua plataforma preferida, nos procurar e dar o play. E se tu gostou do episódio, conta pra gente o que achou. Vale sempre uma crítica, elogio, sugestão ou até aquela pauta curiosa que só você reparou pelo caminho. A gente tá sempre ouvindo vocês, então já aproveita e passa lá pelo nosso Instagram, que é o ABC do ABC _oficial, porque como sempre, e tu já deve saber, né? A nossa conversa sempre continua por lá. E lembrando que se você quiser se manter informado sobre tudo que tá rolando, a qualquer momento do dia e sobre qualquer assunto, o nosso site ele não para. Acesse abcdabc.com.br e lá sempre tem notícias fresquinhas só pra você. E antes de encerrar, a gente deixa aquele nosso abraço para você que está no trânsito, voltando do trabalho ou em casa mesmo relaxando. Muito obrigado pela tua companhia desse lado do fone. É sempre uma honra fazer parte do teu dia a dia. Amanhã a gente está de volta com mais notícia, contexto e café no mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.